Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael, eu sou aqui da Rota do Asfalto e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês de como foi a manutenção. Hoje é um vídeo aí de manutenção, onde eu vou falar da manutenção aqui do Maverick. Então esse aqui é um Ford Maverick versão Super 1975. Onde ele chegou aqui com uma proposta muito interessante para a gente, que era a reabilitação desse carro aí para voltar às ruas, né? Fazer aí o dia a dia ou fazer viagens, né? Então esse carro ele veio com esse propósito aqui para a gente. E tem os vídeos aqui no canal onde a gente fez o checklist dele, né? Então a gente fez aí todo um checklist nessa parte inferior do carro, a parte mecânica dele. Onde a gente foi passando item por item do que precisava ser feito naquele momento. Desde o mais problemático, vamos considerar, né? Desde o mais perigoso ali naquele momento, até aquele componente que era bom ficar de olho nele, né? Então a gente fez esse checklist, que inclusive tem o vídeo aqui do checklist do Maverick. Bom, repassado esse resultado aí do checklist para o dono dele, a gente falou, não, vamos fazer esses itens aqui, e é esse que eu vou estar passando para vocês aí da manutenção que a gente fez nele. Então a primeira parte disso tudo foi um problema no primeiro funcionamento desse carro. Então, quando esse carro estava frio, né, logo de manhã, para funcionar, você precisava ali ficar um pouquinho mais tempo na partida. Não era o principal problema, mas você já tinha essa dificuldade. Depois que esse carro esquentava, ele tinha um problema maior ainda, que era realmente também essa parte de partida. Então, depois que ele esquentava, também não facilitava a partida. Na verdade, dificultava ainda mais essa partida. Então, você desligava ele, na hora de você ligar no quente, demorava muito tempo para isso acontecer, né? Ele dar aquela ignição ali e manter a rotação. Ficava bem esquisito, ficava tendo uma queima separada, ficava um negócio bem estranho mesmo, tá? Isso também variava de acordo com a inclinação do carro. Então, se ele estivesse numa subida, isso era pior ainda. Então, se ele estivesse numa subida, aquela partida para você dar, nossa, tinha que quase descarregar a bateria do carro para você conseguir dar aquela ignição. Então ele chegou com esse problema inicial e aí a gente foi lá e já identificou um problema de bobina, né? Então logo que ele dava aquele problema de esquentar e mesmo onde ele não estava numa subida, ele tinha dificuldade de dar aquela partida. Então aí a gente já fez logo a substituição da bobina. Eu já tinha até comentado lá no vídeo do checklist, mas vale falar aqui porque a gente está falando da manutenção completa que a gente fez agora aqui com ele. Então depois da substituição da bobina, a gente também fez um ajuste de ponto, né, de ignição ali, de ponto de ignição. Isso também é muito interessante fazer, já que o combustível hoje em dia aí é um combustível completamente diferente. Esse carro ficou parado por um longo tempo, né? Então o combustível também que tinha há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, já é outro tipo de combustível. Então digamos que a gente precisa e necessita fazer essa nova regulagem. Isso que eu também não sei qual era a regulagem, se estava correta quando ele parou, né? Se já não existia aí uma falha. Então aí a gente fez aquela regulagem, né? Fez testes, tudo isso para estar acertando essa nova regulagem. Eu até comentei, falei que a gente segue lá a tabela da montadora, mas é um pouco complicado a gente seguir certinho aquela tabela, porque hoje a gente tem um outro tipo de combustível, um outro tipo de mistura, né? Esse carro, principalmente aí pela gasolina hoje em dia, né, tá com aquela quantidade gigantesca de álcool, então essa mistura aí muda completamente também o funcionamento do motor, né? Então aí a gente tem que fazer um novo ajuste. Fizemos um novo ajuste, ficou melhor. Ele era um carro que ele ficava meio preso, né? Você não desenvolvia muito com ele, e aí ele ajudou pra caramba já essa parte. Outra foi a limpeza das velas, né? A gente fez aí uma limpeza das velas, já que essa vela ela não tinha um desgaste, né?
ela é uma vela praticamente aí que estava a poucos quilômetros, né? Então a gente fez aí uma limpeza de vela, fez a regulagem de ponto e fez a substituição da bobina. Primeira partida já melhorou muito, tá? Então eu já não tinha que ficar mais acelerando o carro, nada disso, já melhorou bastante a primeira partida. Depois desse ponto, a gente preferiu aí seguir com a suspensão. Esse carro ele tinha problemas nos pivôs, então os pivôs ali eram pivôs originais, a gente tinha ali pivô rebitado nas bandejas e ainda soldados com ponto de solda. E isso aí é um negócio que dá um trabalhão gigantesco aí pra gente, para ter removido esse pivô, né? Então aí a gente precisou desmontar toda a parte ali da suspensão, né? Suspensão dianteira aí, então removemos aí a bandeja inferior, então retiramos ali toda a parte do freio, né? Cavalete, pinça, disco, todo esse conjunto saiu para tirar a manga de eixo, né? Tiramos ali o pivô superior, que também era rebitado. Ele estava um pivô com a coifa bem rasgada, né? Já era um pivô com muitos quilômetros. Ele não tinha uma folga tão grande assim no pino, então a gente, mas do mesmo jeito, como estava a coifa rasgada, já tinha entrado sujeira ali, não tinha jeito, tinha que fazer essa substituição. Fora o tempo da peça, quilometragem do conjunto, né? Então já tinha bastante tempo. O melhor mesmo era fazer aquela substituição do pivô. E aí de primeiro já fica um pouco complicado porque a gente tem que remover aquele rebite, né? Então o rebite aí tem que ser removido tanto do superior quanto do inferior. Então ali vem passando uma broca, né? A gente vem passando uma broca fina, broca média, broca grossa, e depois vem ali tirando na talhadeira, né? Onde a gente vai removendo assim aquela superfície ali onde fica o rebite, né? Então aquele rebite ali original. Removemos a bandeja inferior, fizemos a mesma coisa, só que na bandeja inferior tem uma dificuldade a mais, que na época a Ford simplesmente soldava, fazia 2 pontos nesse pivô inferior. Então eu até comento que, olha, a Ford realmente fez um ótimo serviço para não estar tirando esse pivô, esse pivô ficar bem fixo ali, porque olha, o conjunto ele é fechado ali por rebite e ainda ele é soldado onde vem ali a parte do braço tensor da suspensão. Então é um conjunto assim hiper travado, né? A gente até brinca que parece que é uma bandeja de um tanque de guerra, né? Porque ele fica hiper travado ali no conjunto, onde você tem uma dificuldade muito grande para estar removendo ele. Mas ali, vindo onde vem os pontos de solda, a gente vem removendo, né? Vem fazendo uma furação ali, até a gente conseguir desprender o pivô. Dá uma certa dificuldade, mas você remove o pivô. Dessa parte, a gente preferiu fechar esses furos para manter ali uma estrutura boa da bandeja. Era uma bandeja com uma estrutura muito boa, não tinha batido nem nada, né? Uma bandeja bem alinhada, e aí a gente preferiu utilizar essa bandeja, né? Não descartar ela e pegar uma outra bandeja, mas sim reutilizar essa bandeja. E aí a gente fez uma restauração dessa bandeja, né? Fechando ali os furos, né? Esses furos aí de solda, né? E fechamos aí também utilizando o processo Mig-Mag. Então a gente tem aqui o processo, foi fechando ele e depois a gente passou ali um disco para a gente remover aquela parte de cima, já que vem o braço tensor por cima, né? Então eu não posso ter uma quantidade ali grande de solda, mas na parte de baixo a gente já fez uma estrutura melhor, já dá para deixar ali uma solda mais forte ainda. Então ficou uma bandeja bem forte, tá, pessoal? Não ficou uma bandeja frágil com aqueles furos no meio, que é o que a gente não aconselha muito. Então fizemos ali preenchemos aquele vão, né, aquele furo, e depois a gente lixou. Depois desse conjunto aí fechado, a gente fez uma pintura de proteção aí para estar
qualquer a parte, mesmo até fora de onde a gente soldou e lixou, na própria bandeja mesmo, né? Acaba pegando aí coisas da rodovia, tudo isso, né? Pedras, essas coisas. E é interessante quando a gente remove esse conjunto, fazer aí pelo menos uma pintura de proteção. Não é nem só estética, né? Nem só para ficar bonito. Já fica legal, mas mais para proteger mesmo e não vir aquela oxidação, ferrugem, tudo aquilo que vai acabar danificando essa peça, que é uma peça em bom estado. Então aí depois da pintura, a gente fez a pintura em vários componentes, né, da suspensão, ali, o próprio defletor do freio, a gente fez na banga de eixo, né, tudo protegendo também as superfícies lá do eixo, né, não deixando a tinta atingir ali onde vem o rolamento, nada disso. Então a gente fez essa pintura de proteção e depois fez a montagem do pivô novo. Esse pivô já com os parafusos, né? Então esse pivô ele já não é mais rebitado. Mas é o que a gente fala aqui. Não tem problema algum de você substituir um conjunto que estava com rebite e colocar ele com parafuso. Não tem problema algum. Na verdade, a montadora fazia isso por causa de agilidade, né? Então é mais fácil você colocar ali no momento fazer a instalação dele com rebite do que com o parafuso, onde você ia ter que ficar apertando. Mas tanto um quanto o outro são bons componentes aí de fixação. Então sem problema colocar o parafuso. Então aí a gente adicionou parafuso tanto no pivô inferior quanto no pivô superior. A gente colocou aí os dois pivôs novos, então tá aí com conjunto novo, sem folga alguma, tudo bonitinho, coifa nova, né? Então todo o conjunto aí montado novo. Também fizemos a substituição do terminal de direção. O terminal de direção também estava ali com a coifa bem estragada, né? Bem contaminada, já tinha vindo bastante sujeira ali para o conjunto e já estava ganhando uma certa folga nessa parte do terminal, né? Com isso vai passar a parte da direção e aí quando pegar velocidade, né, principalmente velocidade na rodovia, ele acaba dando aquela folga no volante. Então isso é um negócio que a gente não quer ter. E aí a gente fez a substituição também dos dois terminais de direção, aquele terminal um pouco mais curto, tá? Já ele tem os dois conjuntos ali, um mais curto e um mais longo. A gente fez aí a substituição do mais curto, que é o da ponta, tá? O mais longo, ele ainda roda aí ainda roda aí por algum tempo. Já esses da ponta, eles estavam bem gastos, né? E já que a gente fez toda aquela desmontagem da suspensão, nada melhor do que também tá fazendo a substituição dele, né? Fica bem fácil ali da gente estar removendo, já que removeu a manga de eixo, que é quem ele fixa ali do conjunto. Então, suspensão dianteira montada, ficou um conjunto muito bonito aí, né? Essas duas partes aí, então, com pivô novo, terminal novo, com a pintura, ficou muito bonito o conjunto. Uma coisa curiosa para vocês, que é o caso aqui, ó, esse carro tem 160 mil rodados e ele tá com o disco da Ford, tá? Ele tem aí disco ventilado, disco dianteiro ventilado, e ali tem a marca da Ford, como eu estou mostrando aí para vocês aí. Muito curioso, e só para vocês verem, né, a qualidade dos produtos que a gente tinha aí nessa época, né? Muito interessante aí. O disco está em bom estado, tá? Então ele vai voltar aí para o conjunto. E depois disso tudo, depois da gente fazer essa montagem, a gente passou aí para a suspensão traseira. Na suspensão traseira a gente fez lá no checklist e eu mostrei que o amortecedor traseiro estava com a haste de fixação de baixo torta, né? Tinha dado um baita do empenamento ali na haste de suspensão do lado esquerdo, né? Do lado ali do motorista. E isso é algo que até agora eu não entendi muito bem o que pode ter acontecido, né? Se foi alguma torção mesmo da própria suspensão, se foi no momento de alguma instalação, não sei o que pode ter acontecido ali para ter virado aquela parte da fixação ali, né?
Mas aí a gente já fez a substituição dos dois amortecedores traseiros. Então, tanto um lado quanto o outro, o conjunto está novo. Não recomendaria também fazer só um lado, né? Já que essa parte de suspensão é primordial a gente fazer a substituição. Quando faz de um componente de um lado, faça do outro, tá? Senão o conjunto fica bem estranho, né? Não fica equalizado ali. E aí você vai ter só dor de cabeça futuramente. Então faça os dois lados aí sempre, parte de suspensão e parte de freio. Faça a substituição dos dois conjuntos para você não ter dor de cabeça. Então aí os dois amortecedores novos, né, instalados, né, e depois a gente seguiu aí para o teste do conjunto. Então, suspensão sem barulho algum, fantástico, carro bem fixo, ficou melhor de estar fazendo as curvas, né? Porque ele ficou mais rígido ali. Suspensão traseira também bem silenciosa, né? Bem firme o conjunto. E quanto a um problema que persistiu, que foi o problema de estar ligando ele depois que a gente coloca ele numa subida, né? Ele está lá numa subida, uma inclinação, né? Onde quando a gente ia dar a partida, ele ficava bem chato de funcionar. Outro, sem ser só a partida, é que quando a gente ia numa subida com o motor funcionando, a gente via que ele vibrava bastante. Então ele falhava esse motor numa subida, né? Quando você parava ele ali. E isso a gente foi investigar, né? Foi investigar ali na parte de toda a alimentação, então toda a linha de combustível, tudo isso. Até abrimos ali o tanque de combustível, né? Retiramos ali a boia, o pescador para estar verificando se o problema estava ali ou se tinha alguma sujeira interna. Não era o caso, tá? A linha estava livre. Também fizemos o teste da bomba. A bomba era uma bomba nova, mas a gente fez o teste nela, estava vindo pressão. E depois a gente já viu de cara o próprio carburador. Do carburador a gente só desmontou a parte de cima para estar vendo a boia. E a boia estava com uma folga, né? Uma folga na fixação do eixo. Então ali a boia ela formava ali, ela conseguia se mexer na lateral do conjunto, né? Na articulação dela. E aí a gente fechou ali, né, o conjunto para tirar aquela folga, montamos, né? E aí esse conjunto ficou sem aquela folga ali lateral da boia, que poderia ser que numa subida simplesmente a válvula da boia que vem em cima na tampa poderia fugir ali do ângulo e acabar indo para baixo, fechando assim aquela boia. Então, fechando a válvula, né? E aí não iria vir combustível, ficaria com essa dificuldade para estar funcionando o carro, né? Depois também a gente viu o ângulo ali do injetor. Então a gente tem ali um injetor onde ele tem que jogar exatamente ali em cima da borboleta. E ele estava fora de ângulo, ele estava jogando ali pela lateral, né? Então estava pegando ali na lateral, fazendo assim ter também dificuldade do combustível ir para o coletor, né? Ou ali em cima da borboleta. Então ajustamos esse ângulo e aí a gente montou ali o conjunto e saiu para fazer o teste. Antes de fazer o teste, na verdade, a gente viu um outro problema que foi na linha de combustível, que foi a mangueira. Então foi feita a substituição ali, na hora que foi feita a bomba, a substituição das mangueiras ali na parte do motor, né? Ali na parte do cofre. Só que esqueceram de fazer a substituição da mangueira que vem depois do cofre para a parte de trás do carro, né? Onde vem uma linha rígida, vem tubo rígido, mas no meio desse conjunto, onde faz algumas curvas, eles colocam algumas mangueiras. E aí tinha uma mangueira aqui próxima à porta aqui do motorista, um pouquinho depois da parede de fogo, onde essa mangueira estava totalmente ressecada. E aí eu até mostro onde a gente força ela um pouquinho para o lado e ela dá vazamento de combustível. Tá? Então um baita de um perigo aí dessa mangueira acabar vazando realmente depois, sem fazer sem puxar ela desse jeito, né? Uma hora ela ia acabar vazando e ali vem todo o combustível do tanque. Então vocês imaginam o problema aí que não ia ter, né?
se você completasse o tanque, aquela região ali fica mais baixa do que o tanque. Então se vaza ali, se começa a vazar, não vai parar até esvaziar o tanque, né? Então é uma quantidade muito grande de combustível e um perigo muito grande aí. E o que podia estar acontecendo também no caso dessa mangueira era que, conforme ficava um ângulo ali no conjunto, ela forçava um pouquinho para o lado e aí a bomba, na hora de puxar, em vez de puxar combustível, puxava ar. Então aí dificultava também de estar dando essa partida com o carro numa subida. E também ele puxava esse ar, então aí também o motor ficava falhando, né? Então aí acaba puxando o combustível de forma falsa, né? Então ficava puxando ali aquele ar também. Então aí a gente fez a substituição da mangueira, fez a substituição, fez a manutenção aí na boia e depois no injetor, fez esses 3 conjuntos, fizemos o teste e o carro voltou a ter o funcionamento perfeito, tá? Então aí numa subida, desligamos ele, ficamos bom tempo ali parado, né, que era um problema, ligamos e de primeira ele já dava ignição e mantinha a rotação bem correta. E a gente está numa subida aqui, ó. Tá? Então ele está funcionando, no momento ele está funcionando. Eu vou desligar e eu vou voltar aqui para você ver a partida como tá. Então, ó, tô desligando agora. Desligou. E vou deixar um tempinho aqui, nada muito, assim, 2 minutos, coisa assim. Então, ó, agora já passou aquele tempo. E, ó, vou vir aqui na chave, vira a chave, só apertar aqui, ó, sem apertar no acelerador. E, ó, partida de primeira, na subida, tá? Mesma subida que deu problema da outra vez. Então, esse problema aí, ó, absolutamente nenhum, ó. Não sei se dá pra ver aqui a subida. Um ponto mais íngreme. Mas agora na verdade tá mais inclinado ainda do que estava antes, que estava dando problema. A gente mó desligava, depois para ligar era uma tristeza. Ó, só de novo aqui, ó, desligou, virou a chave. Só de fazer isso aqui da outra vez, ele já não pegava mais. Ficava lá 2 horas para funcionar e a gente tinha que descer de ré aqui para ir lá embaixo, ó. Para ir lá naquela parte de baixo lá, para ele funcionar. Agora, esse problema aí foi sanado. Tá? Então aí foi uma parte aí que a gente fez aí a manutenção aí e um problema interessante para a gente também, né? De estar desvendando aí esse problema. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo aqui de manutenção do Maverick. Vamos estar fazendo outros conteúdos assim como esse. Espero que vocês tenham gostado e assistam os outros vídeos também. A gente tem bastante vídeo aqui de manutenção das viagens. Uma coisa antes que eu me esqueça, logo a gente vai iniciar aí a expedição ali com a Belina. Então a gente vai lá para Ushuaia com ela. Espero que vocês também acompanhem aí toda essa expedição, que vai ser muito interessante. A gente está finalizando aqui a manutenção dela, que também logo vai surgir vídeo aqui no canal, tá certo? Então aí, até o próximo vídeo, pessoal!